Então notem, irmãos, que a Santa Vó Rosa, desde o início desta obra, ela já nos ensinava que uma pessoa de um bom coração, uma pessoa de bons ideais, se não teve a oportunidade de conhecer a nossa fé, mas foi uma pessoa que nunca fez mal para ninguém, não era invejosa, não era orgulhosa, não era ambiciosa, quando falece o corpo, não merece ser condenada. Então a avó explicava para nós que uma pessoa assim, Jesus levava para ser preparada para depois herdar o seu galardão no céu. Mas ela deixou para o irmão Aldo ensinar de um modo claro. E quando ele assumiu o trabalho de diretor desta igreja, de primaz, de profeta dos tempos do fim e de supremo pastor da promessa de Jesus, foi ele que nos revelou que no reino dos céus, um pouco abaixo do trono de Deus, há uma região que é de Deus também, é celestial, mas não é propriamente a glória de Deus. Mas ali existem bilhões de almas, que foram pessoas que viveram nesta terra sem merecerem a condenação. Entretanto, não conheceram a fé apostólica para se santificarem, porque para entrar de posse de um galardão na região celestial, na glória de Deus, a pessoa precisa primeiro se santificar nesta igreja apostólica, crendo em nossa doutrina, obedecendo a nossa disciplina. Se for fiel até o fim, merecerá a glória de entrar diretamente no céu quando o seu corpo tombar. Mas o irmão Aldo nos ensinou claramente que lá no céu, abaixo do trono de Deus, há uma região que também é de Deus, aonde estão bilhões de almas salvas, que jamais serão condenadas e não sofrem nada, mas estão sendo preparadas para um dia poderem entrar de posse de um galardão na glória de Deus. Então os anjos vão lá, em espírito, logicamente, e pregam para ela a mesma doutrina que nós lhes ensinamos nesta igreja. Os anjos pregam para essas almas, para prepará-las, assim como nós estamos sendo preparados neste santo caminho. E quando esta igreja vencer a sua última batalha, nós não sabemos quando será, só Deus sabe aquele grande dia. E Jesus chegou a dizer isso quando esteve na terra, porque quando ele tocou neste assunto sobre os salvos, os próprios apóstolos perguntaram para ele: quando se daria o arrebatamento de um povo aos céus, sem passar pela morte do corpo, ganhando o poder extraordinário de uma ressurreição, ganhando o poder da vida sobre a morte, num arrebatamento de bilhões de criaturas. Jesus disse: aquele grande dia, nem os anjos, nem o Filho de Deus, que é Ele, não sabe, mas somente o Pai é que sabe quando será aquele grande dia. Então, irmãos, esse dia vai chegar, nós não sabemos quanto tempo vai demorar, mas vai chegar um dia em que Jesus arrebatará esta igreja, porque é a igreja que veio do céu, é a igreja que ele formou através da Santa Vó Rosa, até torná-la no consolador de sua promessa, e continuou dirigindo através do sucessor da Santa Vó Rosa, que é o profeta dos tempos do fim, nosso santo irmão Aldo, o supremo pastor, que Jesus prometeu que haveria de existir nos tempos da regeneração um só povo e um só pastor, um supremo pastor. Isto também se cumpriu nesta igreja com o ministério do santo irmão Aldo. Mas ele vai preparando o nosso povo, e quando chegar aquele grande dia, que nós não sabemos quanto tempo vai demorar, isso pertence a Deus, mas chegará o dia em que Jesus arrebatará o seu povo. E quando chegarmos
na região celestial onde estão os salvos, no descanso, porque aquela região é chamada descanso. Não é que as almas ficam dormindo, mas ali estão descansando no poder de Deus, porque não sofrem nada. Estão sendo preparadas para que quando esta igreja for arrebatada aos céus, quando chegarmos naquela região, todos os que estão em descanso serão anexados ao povo apostólico e entraremos todos juntos na região celestial, na glória do nosso Deus, como o maior presente que Jesus entregará ao Pai. Um povo enorme de bilhões de pessoas, salvos pelo sangue que ele derramou na cruz e pelo seu enorme sacrifício, e salvos pelo outro Consolador, que ele prometeu que haveria nos tempos do fim, para preparar uma igreja santa para os céus e também o ministério do último profeta, o supremo pastor que Jesus prometeu, que se trata do sucessor da Santa Vó Rosa, nosso bendito e amado primaz e profeta, irmão Aldo. Então notem, irmãos, a missão profética desta igreja. Esta igreja, além de tudo, irmãos, além de ser formada por ordem de Deus, além de ser formada por orientações diretas de Jesus, dadas à Santa Vó Rosa e também ao Santo Irmão Aldo, além de ser uma igreja cujos milagres são realizados pelo poder autêntico de Deus, dos seus santos e dos seus anjos, de acordo com o seu juízo, de acordo com sua justiça, de acordo também com os méritos das pessoas na terra, que merecem o milagre por fazer a sua parte, não somente de crer no poder de Deus e dos seus santos, mas também se esforçam para obedecer à disciplina apostólica. Então a pessoa tem méritos para receber os milagres de Deus. Mas além de proporcionar salvação a milhares de criaturas, libertando-as dos vícios. Olha que o vício do cigarro é terrível. Uma pessoa viciada dificilmente consegue largar sozinha. Assim também é o vício do álcool, da bebida alcoólica. Domina, escraviza a criatura de um modo horrível. E as drogas, que tiram até a razão do raciocínio da criatura. São vícios horríveis. E o vício do roubo? Que a pessoa que se vicia em roubar, ela não dorme se não roubou alguma coisa naquele dia. Não tanto por ela, mas pelo poder dos espíritos das trevas que a dominam, que a escravizam no pecado e nos vícios. E essa igreja, pela graça e misericórdia de Jesus, da Santa Vó Rosa, da Virgem Maria, do profeta Santo Irmão Aldo, é uma igreja poderosa. E são bilhões, milhões já, que se libertaram de todo tipo de vício. Então merecem, irmãos, os milagres. Mas vejam que o maior milagre profético desta igreja é revelar a vontade de Deus, para que os humildes, os sinceros, os verdadeiros, os inocentes que estão em busca do verdadeiro caminho, estejam aonde estiverem, a ouvir a nossa palavra, terão a enorme oportunidade de receber o perdão, de se converter, receber o batismo do Espírito Santo, ser liberto de todo o poder do mal e ser santificado à imagem dos anjos dos céus. Por isso, irmãos, nós temos satisfação em explicar para os irmãos como surgiu esta igreja. Eu gosto de citar fatos concretos para que entendam de um modo prático. Mas o principal desta igreja é pregar a doutrina, é ensinar a disciplina para dar uma nova oportunidade de salvação
na presente geração a todos os humildes e a todos os sinceros. E nisso se cumpre uma outra promessa de Jesus. Porque em certa ocasião, lá nas terras da Palestina, quando ele realizou na terra o seu ministério, no seu corpo físico, ele disse aos apóstolos, profetizando, que nos tempos do fim haveria uma nova arca de Noé. E ele disse, assim como nos dias de Noé. Noé fez aquela arca pregando arrependimento. E só se salvaram do dilúvio os que creram na palavra de Noé e entraram na arca. E ele disse, assim também será no final dos tempos. Haverá uma nova arca de salvação, uma nova oportunidade. E isto se concretizou na obra apostólica desta igreja profética na terra. Então, irmãos, creiam com muito amor, porque nós tivemos provas gloriosas, tanto do poder da Santa Vó Rosa quando ela estava na terra, cumprindo a sua missão diante desta igreja fisicamente, como na época em que o irmão Aldo esteve 44 anos entre nós. Eles deram provas gloriosas do poder enorme que possuíam, inclusive de realizar milagres, sinais e prodígios no meio deste povo apostólico. A Santa Vó Rosa, irmãos, chegou a ser ungida com óleo santo que vinha do céu. E nós tivemos a oportunidade de contemplar esta glória. E não foi uma vez só. Diversas vezes ela estava com nós na igreja. E de repente brotava óleo ungido dos seus cabelos, da sua testa, das suas mãos. Óleos que vinham do céu, óleo ungido, com um perfume inigualável. Não existe um perfume tão suave como o cheiro do óleo ungido. E eu, por diversas vezes, tive esta glória de estar presente na reunião em que a Santa Vó Rosa foi ungida. E nas últimas 3 santas comunhões, em que ela estava no corpo físico, naquelas 3 últimas santas ceias que ela estava ainda entre nós, no corpo físico, ela foi ungida com óleo santo na nossa presença. Era Jesus que a ungia diretamente, e para provar que ela estava sendo ungida, brotava óleo ungido dos cabelos dela, da testa e das mãos. Então veja, irmãos, quanta prova que nós tivemos e temos até hoje do grande poder consolador da Santa Vó Rosa e do grande poder de convencer as criaturas a respeito da verdade, da justiça e do juízo. E Jesus disse, quando o Consolador vier, ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E vos anunciará tudo o que há de vir. Prezados irmãos, eu agradeço muito a atenção de todos e convido que estejam conosco na próxima semana, neste mesmo horário, onde eu darei continuidade a estas mensagens, esclarecendo a missão de nossa igreja e também, em resumo, o ministério da Santa Vó Rosa como consolador e do profeta Santo Irmão Aldo como supremo pastor dos tempos do fim. Eu rogo a estes santos, a Jesus e a Virgem Maria, que os abençoe.